Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Uma santa e abençoada segunda-feira para você e para sua família. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um dia de paz. Hoje queremos falar do sinal de Deus nos nossos tempos. Para mim, o grande sinal de Deus, atualmente, é a presença de Nossa Senhora no mundo, falando, transmitindo a sua mensagem de paz, de amor e de conversão para todos nós. Somos chamados, portanto, por essa mãe, a dar passos de santidade em direção ao céu. Precisamos escutar a voz da mãe de Jesus. Deus precisou de Maria para vir ao mundo, para oferecer a nós o seu Filho Jesus como Salvador. O Pai pôde nos salvar enviando o Filho e, com consentimento de Maria, o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós. Hoje, a Virgem Santíssima, a mulher vestida do sol, do Apocalipse capítulo 12, vem do céu à terra para nos chamar à conversão, para nos anunciar aquilo que virá no futuro, para o mundo inteiro, apontando regiões, cidades, povoados, situações em que iremos viver, em que a igreja irá viver. Nossa Senhora está até usando palavras que irão usar no futuro, ou seja, ela dando pistas daquilo que muitos irão dizer, até mesmo dentro da Igreja Católica, como algo grave, contrário ao desejo de Deus. Ou seja, nem eu nem você que acompanha as mensagens de Anguera seremos pegos de surpresa. Então, já foi profetizado em Anguera coisas que eu chamo de terríveis para a Igreja Católica, coisas gravíssimas para a nossa Igreja. Mas as pessoas continuam deitadas em berço esplêndido e não estão levando a sério. Embora, claro, você não é obrigado a acreditar que Nossa Senhora esteja aparecendo aqui em Anguera. Mas quando puder, dá uma olhada, mesmo por curiosidade. O curioso também pode se converter e abrir o coração para Jesus e aceitar a vontade de Deus. Um homem orgulhoso irá ordenar a mudança na profissão de fé. Tem essa profecia aqui em Anguera. Quem será este homem? Quando virá? Quando surgirá? Estaria no meio de nós? Como é que é? Não sei, mas está lá. Está lá os homens perversos, que Nossa Senhora chama de homens perversos, que irá agir contra o Evangelho, contra o verdadeiro ensinamento da Igreja Católica. Os homens perversos, como na mensagem de sábado passado agora, que Nossa Senhora disse, os homens perversos dirão que a salvação poderá vir através de outra pessoa, das quais muitos são seguidores fiéis. Muitas pessoas não entenderam a mensagem de sábado. Alguns até já me perguntaram. Mas o que Nossa Senhora quis dizer sábado é que dentro da igreja, nossa Igreja Católica, vão sair pessoas, teólogos, sempre os teólogos, né? Quer dizer, teólogos que não têm compromisso com Jesus, nem com a salvação das almas, tem consigo só, não com Deus. Então, vai partir exatamente destes homens que se dizem sábios, inteligentes. Nossa Senhora já disse até a frase que vão dizer, que a salvação pode vir também por outras pessoas, não só por Jesus. Mas, por exemplo, aquele que segue tal sujeito que fundou tal religião, que é conhecida no mundo inteiro, é como se esses sujeitos dissessem, olha, os cristãos que acreditam em Jesus serão salvos por Jesus, eles irão salvar por acreditar em Jesus. Mas aqueles que acreditam em tal fulano de tal, também serão salvos. Isso é grave. Ou seja, Nossa Senhora já profetizou aquilo que vai surgir, infelizmente, dentro da nossa igreja. Aí você diz, esse Pedro Regis está ficando doido. E eu te digo aqui, nessa gravação, que a melhor coisa para mim e para você
que está me assistindo e para aqueles que vão me assistir, a melhor coisa é que eu fosse doido. Não tinha coisa melhor, até para mim, se eu fosse considerado e provado de que eu sou uma pessoa doida, varrida. Mas o problema é que eu sou uma pessoa sã do juízo, que é uma solução, mas se torna um problema pelo fato de que, se eu fosse doido, estaríamos livres de todas essas desgraças que vai acontecer no mundo e na igreja. Porque se o doido escreveu, então, bom, se vem daqui, Pedro escreveu, é da cabeça dele, então nada vai acontecer. Pronto. Mas, se eu escrevi e não veio daqui, mas veio de lá, então vai acontecer. Então seria mais saudável para mim e para você que eu fosse doido. Porque aí nada disso, que está escrito nas quase 5.000 mensagens de Anguera, iria acontecer. Então, a gente descobriu que Pedro Régio é doido, a igreja fez um exame, provou que é tudo da cabeça dele, então durmam tranquilos. Até eu iria dormir tranquilo. Mas não dá para dormir tranquilo, porque a própria igreja já disse que eu não sou doido. E eu mesmo já busquei através da medicina, lá há 30 anos atrás, resposta para saber se tudo o que acontece comigo poderia ser provocado por meu subconsciente, por uma alucinação, coisa parecida. E os médicos disseram que não. Psicólogo, psiquiatra, não. Isso é uma pessoa absolutamente normal. E nada do que acontece é provocado aqui por sua cabeça, por sua mente. Não é, você não está sendo vítima de uma alucinação. Não é? Um grande psicólogo de Feira de Santana, Dr. Salomão, que também me analisou, ele disse em uma entrevista à maior rede de televisão do Brasil, que o repórter perguntou: Pedro não estaria sendo vítima de uma alucinação? Ele disse: não. Não nos parece possível se tratar de uma alucinação. São palavras de um psicólogo, né? Um grande, renomado psicólogo da cidade de Feira de Santana. Rezemos, peçamos misericórdia a Deus e olhemos este grande sinal do céu. A mulher vestida de sol que desce do céu à terra, amando de Deus, para falar. Mesmo não sendo dogma de fé, é bom a gente abrir os olhos e ver o que está acontecendo. Disseram que eu era doido quando em 2005 Nossa Senhora disse aqui em Anguera que nós teríamos 2 papas vivendo no Vaticano. Pedro Régio é doido. Não. Depois disseram que eu não era mais doido, porque tem 2 papas lá. Depois disseram que eu era doido quando Nossa Senhora falou que o Papa Bento XVI seria tirado do trono. A Pedro Régio é doido, está dizendo que o Papa vai ser tirado do trono. Aí agora, com todas as coisas que estão acontecendo, com cardeais que escreveram até livros contando como é que foi tudo, né? Aquela coisa toda, aí agora já não me chamam mais de doido. Não, parece que o Pedro Régio não é doido. E aí vem essa coisa toda. Aí vem centenas de profecias. Não existe, eu estou te dizendo aqui, não existe nenhuma aparição de Nossa Senhora no mundo em que se cumpra mais profecias do que as de Anguera. E nenhuma aparição de Nossa Senhora no mundo se fez tantas profecias como as de Anguera. Nenhuma. Se você conhece, me mostre. Me mostre qual a aparição de Nossa Senhora no mundo em que Nossa Senhora ficou 2005 para 2018, 13 anos. Me mostre qual a aparição de Nossa Senhora no planeta Terra, onde ela permaneceu durante 13 anos, toda semana, fazendo 3 ou 4 ou 5 ou 6 profecias, sem parar, uma após outra. Não existe na história da Igreja Católica. Vai existir quando escreverem a história de Anguera e vão dizer, realmente, houve mais de uma década onde Nossa Senhora veio aparecendo e falando profecias, transmitindo mensagens proféticas, uma após outra. Então esse fato inédito na história da humanidade e da Igreja só aconteceu aqui em Anguera e, segundo ela, não acontecerá em nenhum outro lugar da Terra. Ou seja, em nenhum outro lugar da Terra, Nossa Senhora fez as revelações que está fazendo aqui em Anguera. Em nenhum outro. Foram palavras dela, não são palavras de Pedro Régio. Estou repetindo o que ela disse na mensagem dela. Rezemos
e esperemos de Deus graça e paz, misericórdia, para que o Senhor nos salve, nos liberte, salve a sua igreja do grande, segundo Nossa Senhora, o grande naufrágio da fé que haverá na Igreja Católica. Essa igreja grandiosa que, segundo Nossa Senhora, semana passada, na profecia dela, disse que esta igreja será pequena, irá diminuir, né? Ela voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro, aquela igreja pequena, que cresceu, se agigantou, mas que o demônio foi entrando dentro dela e foi comendo pelas beiradas, foi tentando destruir, mas Nossa Senhora disse que a igreja de Cristo voltará a ser pequena, homens e mulheres de fé, juntamente com ministros fiéis a Jesus, irão testemunhar a igreja. Então, a igreja de Cristo, a igreja católica, segundo Nossa Senhora Anguera, se tornará pequena, se tornará pobre materialmente, pobre, mas nós não estamos procurando igreja rica. Nós queremos a salvação, que é mais importante. Deus abençoe o seu dia. Reza por mim, reza pela missão, reza pela festa do dia 29 de setembro, meus irmãos. E vamos juntos homenagear Nossa Senhora nesses 31 anos da sua presença aqui em Anguera. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.